seguindo, né? A gente não pode parar. Continuar aí firme estudando, estamos quase chegando ao final do nosso estudo aí sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94 de 1996. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o título 7 da LDB, que trata dos recursos financeiros, né? Trabalhando aí então dos artigos 68 ao 77. Já tá com a sua LDB na mão? Caderno aí já também para as anotações? Vamos lá então. Abra aí comigo então a LDB no artigo 68 e vamos aí à frente estudando. Então a pergunta é, né, recursos financeiros, a gente sabe que tudo que foi falado até aqui, por exemplo, como que eu vou ofertar um ensino de qualidade, como que eu vou valorizar o profissional de educação, como que eu vou oferecer uma formação gratuita e pública, né, obrigatória para a educação infantil, para a educação básica, como que eu vou criar cursos, né, de educação superior, se eu sou, por exemplo, o responsável por um ente federado, seja ele o município, o estado ou a União, ou os distritos federais, né, que respondem aí como estado ou município. De onde vem o recurso para tudo isso, né, que não é barato, a gente sabe que não é barato. A LDB estabelece, então, algumas receitas, né, que os entes federados recebem, que eles devem investir, então, um percentual específico, né, na educação. Bom, nós vamos falar o que a LDB coloca, nós não vamos falar os percentuais que o governo deve investir em segurança, saúde, por exemplo, nós vamos falar a respeito da educação, né? Bom, então de onde vem o recurso? Primeiro, de receitas de impostos próprios da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Segundo, receitas de transferências constitucionais e outras transferências. Terceira forma que pode chegar o recurso aí para a educação. Receita do salário educação e outras contribuições sociais. Aí já vem a questão das parcerias, né, de empresas privadas aí no salário educação. Quarta forma que o recurso financeiro pode chegar para a educação. A partir de receitas de incentivos fiscais ou demais recursos previstos em lei. Então, beleza, arrecadou todo esse dinheiro, né? Como é que vai ser a distribuição? A LDB coloca, gente, isso aqui é muito importante. Para esse vídeo, sei lá, tira uma foto, copia, risca na sua LDB de onde vem o recurso e como ele deve ser distribuído. A LDB coloca que da receita dos impostos, né, que foram arrecadados, da receita dos impostos arrecadados aí a nível municipal, estadual ou federal, vai ter uma distribuição assim. A União não vai aplicar nunca menos de 18% da sua arrecadação com impostos na educação. Distrito Federal, estados e municípios, nunca menos de 25% da sua arrecadação com impostos na educação. Mínimo, tá? Não é o máximo, não é o limite. Se o município, o estado ou o Distrito Federal quiser investir 35% da sua arrecadação de impostos na educação, desde que ele atenda também os outros percentuais estabelecidos para saúde, segurança e enfim, ele pode investir mais. Até deve investir mais, né, se tiver condições, para proporcionar um ensino de qualidade. Mas ele não deve nunca aplicar menos do que o que está estabelecido aqui, entende? Então, a União, mas a União é menos? A União, até 18%. Estados, Distrito Federal e municípios, 25%. Claro, gente, a União é menos porque a União arrecada, tem uma arrecadação muito maior de impostos do que o Distrito Federal, os estados e os municípios, né? E aí nós vamos ver também que, como ela arrecada muito mais que todo mundo, né? A União arrecada um bolo aí muito maior de impostos do que os outros entes federados, ela ainda passa recurso para os outros entes federados, tá certo? Ela ainda faz esses repasses para suprir, para prover, redistribui aquilo que chegou na União para que também o município, o Estado e o Federal possam ofertar aí minimamente a qualidade no ensino da rede pública, tá certo? E esse repasse, a lei até coloca, estabelece, a LDB, que ele tem que acontecer dos cofres públicos, né, do caixa, posso dizer assim, da União
Distrito Federal, Estado e municípios, em até 10 dias ele tem que ser repassado para os órgãos responsáveis pela educação, tá? A União não pode, por exemplo, chegou um recurso dos impostos, imposto de renda, por exemplo. Quanto que a União tem que passar, então, para o MEC, que seria o Ministério da Educação, por exemplo, que vai administrar? Passa, então, aí 18%. Então, entrou, ele tem até 10 dias entrou até dia 10, ele tem até dia 20. E a lei coloca esses prazos, tá? Até 10 dias para repassar esse recurso. Então, pode cair na sua prova assim. O município pode passar para a Secretaria de Educação quando ele quiser o recurso destinado para a educação. Não pode. Ele tem um prazo de 10 dias a partir do momento da arrecadação específica dos impostos, tá bom? E aí, como que isso vai acontecer? Se ele não passar, ele pode responder por crime de responsabilidade, tá bom? Então, como que é empregar, tá? A gente já entendeu que vai ter um recurso. 18, esse recurso, né, dos estados, Distrito Federal e município, eles vão ser repassados para os órgãos específicos que gerenciam aí a educação. Então, como que isso vai ser utilizado? Né? Tem aí, então, os percentuais que a gente acabou de estudar. Então, anualmente vai ser estabelecido pelo governo padrões mínimos de qualidade. Então, existe o cálculo do custo aluno, tá? Principalmente para o ensino fundamental. Este cálculo, né, ele ainda não está assim totalmente, se você estudar um pouco aí, pesquisar na internet, ele ainda não está totalmente definido, porque depende muito da região, depende muito do ano escolar, depende muito da escola, da região onde está estabelecida essa escola. Então, tem que se pensar sempre, né, o MEC está aí calculando e estabelecendo padrões mínimos de qualidade, estudando sobre isso, para que haja oferta, né, para todos que precisam de forma gratuita e obrigatória e tenha qualidade nessa oferta, tá? A gente sabe que isso aí é um trabalho, né, que tem que melhorar cada dia e a gente sabe que sem investimento não vai melhorar, né? E às vezes o repasse apenas de 18% da arrecadação dos impostos da União ou 25% da arrecadação de impostos do Distrito Federal, do Estado e do município não vai ser suficiente para prover e oferecer para aqueles que precisam este ensino público, gratuito e obrigatório, tá? Então, o que acontece? A União e os estados, eles trabalham com uma ação supletiva e redistributiva, que é exatamente isso, atendendo aqueles que fazem parte, né, da sua atuação. Por exemplo, a União pode atender estado e municípios, o estado atender os municípios, tá certo? Com ação aí supletiva e redistributiva. Também são propostos, aí é possível, oferecer bolsas para a educação básica na falta de vagas. Lembra quando eu falei para você que a educação básica é um direito público e subjetivo? E que se o aluno não tiver vaga, ele pode recorrer ao Ministério Público e mesmo que for para pagar numa rede privada, o ente federado precisa prover a vaga. É exatamente isso aqui, ó. Ele pode fornecer bolsa de educação básica na falta de vagas no ensino público. Depois também, recursos de bolsas de desenvolvimento de pesquisa e extensão. Os institutos federais, as universidades trabalham muito com isso. Existem os órgãos do governo, por exemplo, o CNPq. Ele oferta um recurso para bolsas de pesquisa. O aluno faz uma carga horária, por exemplo, de 20 horas semanais para desenvolvimento de uma pesquisa e ele recebe um recurso por isso, tá? Recursos podem ser destinados às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, nós já falamos também sobre isso, né? Não vamos parar nesse ponto, sem fins lucrativos. Então, assim, se comprova, sendo comunitária, confessional ou filantrópica, se comprova que não tem fins lucrativos, o governo, né, a União, o Distrito Federal, estados e municípios pode fazer um repasse de recurso para essas instituições, tá? E como que, para onde vai o dinheiro arrecadado, né? A gente viu ali que entra salário educação, arrecadação de impostos, transferências, né? Aí do governo, vão para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Antes, o Fundeb chamava-se Fundeb, que era o Fundo para Desenvolvimento do Ensino Fundamental, mas aí foi mudado para Fundeb para incluir também o ensino médio, né? E a educação infantil e o ensino médio. Então, o nome passou a ser Fundeb. E quando se fala no artigo 71 sobre os recursos financeiros,
A LDB também coloca alguns itens, isso aqui é importante também você saber, que não é considerado manutenção e desenvolvimento do ensino. Quer dizer, se a instituição ou o ente federado recebe um recurso, por exemplo, do Fundeb, para manutenção e desenvolvimento do ensino, ou dentro desse percentual que foi passado dos impostos, ele não pode utilizar para esses itens aqui como exemplo, tá? Primeiro, para pesquisa que não vise, né, o desenvolvimento da expansão ou qualidade da educação. Se o recurso, enfim, né, é destinado para desenvolvimento da educação, como é que eu vou aplicar numa pesquisa que não tem nada a ver com expansão da educação? Certo? 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Então, o recurso da educação pode até ter o vínculo, a gente sabe que a educação trabalha com um caráter assistencial, desportivo e cultural, mas ele não deve ser destinado para instituições que só têm o caráter assistencial, desportivo ou cultural. Tem que ser instituição de ensino que trabalha, assim, né, de uma forma com o esporte, com a cultura, enfim, mas não pode ser repassado para instituições que trabalham somente com caráter de assistência, desporto ou cultura. Tá? Terceiro, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares, civis ou inclusive diplomáticos. Então, se é para formar quadros de servidores que não são para educação, não pode utilizar esse recurso. Quarto, programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social, não confunda, tá? Se é um programa da escola, do sistema de ensino, é uma coisa, porque existe o recurso destinado para assistência social, tá? Então aqui a LDB não quis misturar, então assim, o que é assistência social é assistência social, o que é cultural tem recurso para cultural. E nós vamos trabalhar com recurso vinculado às instituições de ensino. 5. Obras de infraestrutura. Aí você fala, nossa, mas como que nós vamos construir escolas, então? Tem um outro recurso destinado, tá? O recurso do Fundeb não deve, conforme a LDB, ser investido em obras de infraestrutura. 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em atividades de outras áreas. Então, o recurso do Fundeb ele não tem como característica ser empregado, por exemplo, para aumentar uma remuneração de um profissional que, mesmo ele sendo professor, ele está atuando em outras áreas e não na área da educação, tá? Bom, então aqui a gente finaliza. Faça como eu te falei no vídeo anterior. Pegue aí a lei, a LDB, leia agora que você concluiu o vídeo, do artigo 68 ao 77, grife o que você precisa e deixe esse conteúdo já bem fixado aí na sua cabeça, resolva questões, né? Memorize mesmo isso, aprenda, adquira mesmo conhecimento sobre isso, leia de novo, leia em voz alta, assista o vídeo mais uma vez, mas não seja pego aí na sua prova de concurso, num item como esse, né, que fala dos recursos financeiros. Repasse aí todo o estudo e eu te desejo aí mais uma vez, Deus te abençoe, boa sorte e não vá embora, não terminou ainda, tá? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.